Uma boa noite a todos. Feliz sábado. E vou perguntar de novo. Boa noite a todos. Um feliz sábado. Que Deus seja louvado. Que bom que você já chegou para participarmos juntos do início desta semana de oração. É uma alegria para nós receber todos os nossos alunos. Alguns estão em casa porque foram visitar os pais nesse final de semana do Dia dos Pais. Mas nós estamos iniciando a nossa semana de oração aqui do NASP Hortolândia. E nós estamos felizes por isso. Você é muito bem-vindo e nós estamos contentes porque você estará conosco durante essa semana. Nós estamos felizes também porque está conosco o orador da nossa semana de oração, que é o pastor Ari Celso Cidral. O pastor Ari Celso Cidral é um grande amigo. O pastor Ari Celso Cidral também foi um aluno de um dos nossos internatos, participou da vida do internato, estudou em um dos nossos colégios, se tornou pastor, não só foi pastor distrital, mas também foi evangelista, passando por vários lugares, por várias associações, pregando a palavra de Deus. Ele tem sido usado por Deus em muitos lugares, tem feito seminários em várias partes do mundo, e nós estamos felizes porque o pastor Ari Celso Cidral está aqui conosco. Em nome da comunidade, pastor Cidral, é uma alegria receber você aqui em nossa igreja e poder nos beneficiarmos das bênçãos espirituais que o Senhor reservou para toda a nossa comunidade. Muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa igreja. Para nós é um privilégio estarmos aqui para mais uma semana de oração. E eu quero dar o meu boa noite e feliz sábado para cada um de vocês aqui presentes. Você que é estudante aqui no nosso internato, também você que é professor ou membro da comunidade. Esta é uma semana que certamente será abençoada. E eu tenho o privilégio de saudar aqui o meu amigo, colega de internato, pastor Ari Celso Cidral. Pastor Celso, permita-me chamá-lo assim como antigamente, nós tínhamos a idade dessa turma que aqui está, quando estudávamos ali no colégio. Isso para nós é motivo de alegria. Que Deus lhe abençoe. Nós sabemos aí da sua trajetória brilhante, em prol de Deus, do seu serviço, da sua igreja, e portanto que você seja uma vez mais instrumento nas mãos de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Receba aqui o meu cumprimento em nome de todos os alunos e servidores dessa instituição. Muito bem, nós queremos nesse momento convidar o pastor Jael Enéas, que é o pastor do campus e que cuida da vida espiritual dos alunos, dos professores. Ele vai fazer uma oração de consagração para que Deus continue usando o pastor Ari Celso Cidral durante essa semana. Tudo está pronto e agora nós vamos convidar a todos para a atitude de reverência, ajoelhados, a fim de pedir as bênçãos de Deus sobre o pastor Ari durante esta semana. Você pode nos acompanhar em oração, nos ajoelhando, por favor. Querido Deus, louvado seja o teu nome, porque o teu povo, teus filhos e filhas, se reúnem nesta sexta-feira para iniciar uma jornada de oração e comunhão. Estamos, ó Pai, reverentes para rogar o teu Espírito, a tua mão poderosa sobre todos nós, mas de uma maneira especial para o pastor Ari Cidral. Obrigado, Senhor, pelo ministério do pastor Cidral. Um homem que tem aberto a tua palavra e o Espírito o tem usado para trazer muitas pessoas ao conhecimento da verdade, à decisão nas águas pelo batismo. E por isso, ó Pai, nós rogamos que tu
uma vez mais, o unja com teu Espírito, para que nós possamos ser tocados por tua palavra. Abençoe a todos, alunos, alunas, a comunidade, aqueles que vão assistir através do Viva 7, e nós rogamos, ó Pai, para que os anjos se acampem neste lugar, e nós possamos sentir a boa influência de teu Espírito, tocando-nos, ó Pai, sensibilizando-nos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, eu pediria a atenção de vocês para uma informação muito importante que servirá de orientação para toda a semana. Que bom que você está aqui para iniciarmos juntos essa semana de oração. É muito importante que você aproveite esse clima de semana de oração nesse instante. Eu não sei se você percebeu, mas logo que você chegou aqui à igreja, havia ali do lado esquerdo de quem chega à igreja, ali próximo das tábuas dos 10 mandamentos, ali há uma tenda. Essa tenda é uma tenda de oração. Durante toda a semana, nós iremos estar orando na tenda de oração. Então, quando você for ali, a tenda de oração, para fazer a sua oração, e todos os alunos do internato, toda a comunidade, toda a igreja está convidada a participar desse momento. É um momento muito especial. Aqueles que não entraram ainda na tenda de oração, devem ir, porque ela está muito bonita. Aqueles que já entraram ali, já disseram: pastor, como está gostoso esse ambiente aqui. O que vai acontecer ali? Ao entrar, você pode ir com um amigo, você pode ir com uma amiga, você pode ir individualmente, você pode ir com a sua família, porque há espaço para isso. Você vai entrar na tenda de oração e você vai perceber algumas coisas ali dentro. Você vai passar por uma trajetória, lendo algumas coisas que estão escritas ali no caminho. Haverá um momento em que você perceberá um ambiente onde você poderá entrar num lugar específico para você orar. Nesse local onde você estiver orando de forma intercessora por alguém ou por você mesmo, você vai encontrar esse papel aqui, um pouco mais compridinho, que está escrito o seguinte: orei por, e tem um espaço. Você vai colocar aqui o nome da pessoa pela qual você está orando, correto? Quando você terminar de orar por esta pessoa, pode ser um amigo do internato, pode ser alguém, algum professor, de preferência alguém que esteja aqui. Por quê? Quando você terminar de orar, na saída, você vai entregar esse papel com o nome da pessoa por quem você orou. Ao entregar, as pessoas vão fazer esse movimento aqui com o papel e vai ser grampeado. E esse papel será unido a outros papéis, formando uma grande corrente de oração. E no final da nossa semana de oração, nós vamos ver o movimento de oração que surgiu aqui na semana de oração, em função de estarmos indo à tenda. Coloque o nome da pessoa e entregue. Um outro papel que vai estar lá é esse aqui, olha. Você vai encontrar esse cartãozinho aqui. Para que serve esse cartão? Você vai vir de lá e vai encontrar alguém que você orou por ele, que foi quem você colocou o nome aqui, e você vai entregar esse convite dizendo assim, olha, e vai dizer o seguinte para ele: eu orei por você, e agora você tem um compromisso de ir lá na tenda de oração e orar por alguém. E ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai orar por uma pessoa, vai colocar o nome aqui e vai trazer 1, 2 ou 3 convites, dependendo das pessoas que ele orou. E vai entregar aqui na igreja para que a pessoa possa ir lá e orar também intercessoramente. Hoje, todos os pastores do campus, os pastores da igreja, os diretores da escola, já estiveram na tenda de oração orando por alguns de vocês. Hoje eu orei por uma pessoa. Eu orei pelo Alírio. O Alírio está aqui. Eu hoje já orei por ele
E vou entregar para o Alírio o convite, viu, Alírio? Para que você possa lá e orar por uma outra pessoa. Eu orei especialmente por você. E você vai orar especialmente por uma outra pessoa. Além disso, queridos, vocês vão encontrar um outro papelzinho, como esse aqui, olha. Esse outro papelzinho aqui é o pedido que você vai fazer por você. Você não vai orar por ninguém, mas é uma necessidade sua ou um agradecimento. Lá na tenda haverá um lugar onde você poderá depositar. Aqui está escrito: eu peço, eu agradeço. E lá vai estar a urna para você colocar nos pedidos ou nos agradecimentos. Ao sair da tenda, você receberá de presente e de lembrança esse marca-página aqui, tá bem? É um marca-página com um imã e você vai levar como lembrança dos momentos de oração que você passou ali. Você pode ir em grupos, você pode ir com 10 pessoas, com 20 pessoas, e lá estará um grupo orientando como você deve fazer essa oração. Tá bem assim, queridos? Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco. Aproveitem esses momentos e façamos uso da tenda de oração. É um momento muito especial e eu aguardo você lá. Mais uma semana de oração e a gente tem a oportunidade de aprender algumas canções novas. E nessa semana nós separamos várias canções que a gente usualmente não canta muito em nossa igreja. Mas cada semana de oração para mim pessoalmente é um desafio, porque não sei porquê eu inventei de sempre fazer uma música em cada semana de oração. E agora parece que se eu não faço fica tudo ruim. Assim, o povo, as pessoas que organizam sempre pedem. E essa foi mais difícil ainda. Eu tenho muita dificuldade de escrever uma música como se as pessoas cantassem na pessoa de Jesus ou na pessoa de Deus, Ele falando. Eu acho muito esquisito eu dizer uma coisa como se Deus estivesse falando isso. E aí, assim, ainda desconfortável, eu arrumei um jeito. Acho que nas letras que são projetadas não vai aparecer, mas a gente pode até corrigir depois. Mas no programa impresso, você vai encontrar que aquilo que está entre aspas é sempre aquilo que Cristo está dizendo. Aí eu me senti menos mal, assim. Apesar de que as aspas não aparecem quando a gente canta, mas elas aparecem quando a letra está escrita. Nós preparamos essa canção, vamos cantar uma vez com o grupo de louvor e vamos ensiná-la para que possamos cantar durante todas as noites. Se você perdeu a paz, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Minha vida dei na cruz, meus pecados perdoei, da escravidão o libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Eu estou se
fácil, a gente vai repetir. Pode vir comigo já. Eu estou com você. Cercarem, levante o seu olhar, escute a minha voz a falar. Eu estou com você. Eu estou fácil? Vamos aprender então assim, ó. Aprendendo a estrofe é dividida em duas partes. Aprendendo a primeira parte da estrofe. Eu canto e vocês repetem, ok? 3. Se você perdeu a paz, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Canta comigo, 3, 4. Se você perdeu a paz, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Mais uma vez, 3, 4. Se você perdeu a paz, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. É quase igual, só muda o final. Na tristeza e solidão, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Primeira parte da estrofe, então do começo até aqui. 3, 4. Se você perdeu a paz, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Tristeza e solidão, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. A segunda parte da estrofe. Minha vida dei na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão o libertei. Bem intuitivo mais uma vez, 3, 4. Minha vida dei na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão o libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Beleza? Então agora as duas metades da estrofe. 2, 3, 4. Se você perdeu a paz, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Minha vida dei na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão o libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Refrão. Eu estou com você.
só para a gente aprender direitinho. Se as trevas lhe cercar... Tem um, né? Mais 3. E... Se as trevas lhe cercarem, levante o seu olhar, escute a minha voz a falar. Eu estou com você. Legal, vamos ver se o ensaio foi bom. Vamos fazer uma vez inteiro, do começo ao fim. Se você perdeu a paz, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Minha vida dei na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão o libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Eu estou fique em pé. Eu estou com você. Eu estou com você. Cercarem, levante o seu olhar, escute a minha voz a falar. Eu estou com você. Eu estou Amém? A outra música, uma outra música que nós escolhemos cantar na semana, que se canta muito em vários lugares, permaneça em pé, é a música Esconderijo, composição de Daniel Lidick, em cima de um dos salmos, e ela tem tudo a ver com os temas da nossa semana de oração. Vamos cantá-la juntos nesse momento.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Cobrirás com tuas penas, sob as asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob as asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Agora é o teste para saber que a gente não esqueceu a outra. Com você. E agora, né? Erra com convicção para a gente poder consertar. Ou acerta com bastante certeza. Se você perdeu a paz, Cristo diz, meu filho, eu estou com você, na tristeza tristeza e solidão.
Cristo diz, meu filho, eu estou com você. Minha vida dei na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Eu estou com você. Eu cercarem, levante o seu olhar, escute a minha voz a falar. Eu estou com você. Salmo capítulo 4, verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tens misericórdia de mim e ouve a minha oração. Estamos encerrando uma semana. Todas as semanas nós encerramos com um dia sagrado, o Santo Sábado. É o dia em que nós colocamos todas as nossas angústias, nossas preocupações, nossas lutas aos pés da cruz. Nós vamos, neste momento, orar por aquilo que você tem se preocupado, pelas preocupações, angústias, lutas de pessoas que você conhece. Mas nós também convidamos você a depois passar lá na tenda e anotar o nome dessas pessoas por quem você tem orado. Ore por elas lá na tenda também. Todas as noites estaremos orando aqui pelos seus pedidos e também por aqueles que são colocados lá na tenda. Vamos nos ajoelhar e clamar em oração. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado a Deus pela tua misericórdia, pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor. Senhor, estamos nós aqui de joelhos na tua presença, porque queremos colocar em tuas mãos nossas angústias, nossas lutas, nossas preocupações. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por cada um de nós, pelas pessoas que amamos também.
E queremos que o Senhor continue amparando, sustentando cada um. Nós entregamos a nossa vida a Ti, o nosso coração. E queremos nessa noite de adoração, de louvor, que o Senhor preencha o mais profundo íntimo da nossa alma com a Tua palavra, para que realmente encontremos a felicidade que vem de Ti. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Por tudo e peço por direção, pois mais um dia me espera, preciso de proteção. Fico a pensar quantas provas terei que enfrentar. Peço poder para perseverar e lutar. Nenhum poder há em mim, sei que sozinho será o meu fim, mas confiante eu sigo, pois Deus ao meu lado está. Eu escolhi confiar todo tempo, em qualquer lugar. Escolhi aceitar sua vontade sem mais questionar. sei que Ele vai transformar a minha vida em canção. Dele eu sou e só dele é meu coração. Chega ao fim mais um dia e estou feliz. Fui protegido assim como a Bíblia diz. Deus manda anjos guardarem seus filhos de todo mal. Ele me guia seguro em meio ao temporal. Fico a pensar tudo o que meu Deus faz por mim. Como é possível alguém me amar tanto assim? Posso tranquilo deitar em sua paz, então descansar. Certo estou que meu Deus é fiel e ao meu lado está. Eu escolhi confiar todo tempo, em qualquer lugar. Escolhi aceitar sua vontade sem mais questionar. Sei que Ele vai transformar A minha vida em canção. Dele eu sou e só dele é meu coração. Eu decidi aceitar
questionar. Sei que Ele vai transformar a minha vida em canção. Dele eu sou e só dele é meu coração, coração. Dele eu sou e só dele é meu coração. Sou e é dele o meu coração. Feliz sábado a todos. Obrigado por poder estar aqui com você durante este culto, nesta noite de sábado e também durante a semana. É um privilégio poder estar com você aqui. Que bom estar num ambiente tão gostoso como é o colégio, né? E reportar nosso pensamento ao dia em que nós estávamos sentados como você aqui. Aos amigos da comunidade, que você possa sentir-se bem. A você do Viva 7, você que está acessando a igreja do IASP aqui, nesse início de semana de oração, que a bênção do Senhor possa estar com você também. Venha conosco durante essa semana. Certamente o Senhor tem algo de especial ao nosso coração. A palavra de Deus é viva, sabe por quê? Porque o seu autor vive para sempre. Então quero convidar você a participar comigo nesta semana daquilo que é vivo, porque o autor vive para sempre. E sabe por quê? Porque Ele dará vida eterna para você e para mim, amém? Ele vai dar vida eterna para você e para mim. Ele é vivo, a sua palavra é viva e nos fará viver eternamente. Se você trouxe a Bíblia, abra comigo no Evangelho Sagrado, Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Se você não a trouxe, não há problema, vou ler para você, tá certo? Se você trouxe no seu celular, abra aí o seu celular. Se você não trouxe nem no celular, não tem problema. O importante é que você está aqui na casa de Deus, nessa noite. Deixa eu lhe falar um pouquinho antes de ler a Bíblia. Vá à tenda. A tenda de oração aqui ao lado, ela vai ser um momento muito especial para você. Eu estive ali e eu vou declarar, eu orei pelo Vandão. Eu já cheguei aqui, já dei o cartão para ele. Wanderson, você foi o primeiro pelo qual eu orei. Tenho um carinho muito especial pela família do Wanderson. E eu me ajoelhei ali na tenda, fui um dos primeiros junto com os pastores aqui do campus e a administração para orar. E a gente vai fazer uma corrente de oração. Vá lá, tem umas correntes surpresa para você, tá certo? Em algum momento, você vai ter o seu momento com Deus ali. Vamos à Bíblia Sagrada? Quero nessa noite apresentar a você o caminho da felicidade. Ora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o sonho de Deus para você e para mim? Sabe qual é? Felicidade. Felicidade é o sonho de Deus para você e para mim. Quero apresentar um texto da Bíblia que fala sobre felicidade. Lucas capítulo 24. Jetro, bom ver você aqui, rapaz. Eu estou me sentindo em casa, sabe por quê? Aos amigos que estão chegando pelo colégio esse ano, durante 8 anos eu tive o privilégio de trabalhar por aqui, né? Professora Suzete, pastor Juanito, e aí a gente vai matando saudade. E é bom estar com você que é aluno da instituição. Aos irmãos aqui da comunidade, Deus tem me dado a bênção de estar trabalhando na cidade de São Paulo agora, na Associação Paulistana. E a maior bênção ainda de poder voltar aqui, nesse lugar tão especial. Lucas 24, verso 11 e diante, diz assim: tais palavras lhe pareciam delírio, não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu até o sepulcro. E abaixou-se e viu os lençóis de linho. Retirou-se para a casa maravilhado do que havia sucedido. Nesse mesmo dia, iam 2 pelo caminho, pela uma estrada chamada Emaús, que dista de Jerusalém 60 estádios, quer dizer 12 quilômetros. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, o próprio Jesus ia com eles, aproximou-se deles, mas os olhos deles estavam fechados, de sorte que não conheceram. Então Jesus perguntou-lhes: que palavras são essas que pelo caminho trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou: és tu porventura o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram nesses dias? Perguntou ele: quais coisas? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré. Ele foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse morto, e o crucificaram. Verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verso 22. É verdade que algumas mulheres
de nosso meio se surpreenderam, foram ao sepulcro de madrugada e não acharam o corpo dele, e voltaram dizendo que tinham tido a visão de um anjo que diz: ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim ser, como as mulheres haviam dito, não o viram. Então Jesus disse: honestos de coração, tardio para crer em tudo que os profetas disseram, não era necessário que Cristo padecesse essas coisas antes de entrar no reino da sua glória? E começando por Moisés, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Verso 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como se fosse para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão, partiu e abençoou e deu-lhes. Abriram-se então os olhos deles, e eles o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram para o outro: não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos abria as escrituras? Nessa mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde estavam os 11 reunidos, os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E último verso. Então os dois contaram o que aconteceu pelo caminho e como conheceram o Senhor quando ele partiu o pão. Somente até aqui. Deixa eu lhe contar a história da sua vida. Eu não sei o nome de todos aqui, sei o nome de vários, mas não de todos. Agora deixa eu lhe contar a história da sua vida nesse texto. Venha comigo. Felicidade é o desejo de cada um de vocês. Felicidade é o desejo de cada um de nós. Ora, felicidade é o sonho de todo ser humano que entrou nesta igreja. Você não entrou aqui nesta igreja por um acaso, você entrou aqui porque você tem um sonho, você quer ser feliz. Felicidade é o desejo de cada um de nós. Agora, quem você gostaria que fosse mais feliz do que você? Se você é pai, como eu, você diria assim: os meus filhos. Se você não é pai, você é um jovem, você poderia dizer, quem sabe, alguém que você ama muito, o seu pai, a sua mãe. Sabe, outro dia eu fiquei muito feliz. Eu tive um dia de muita dificuldade em meu trabalho, na semana passada. E sabe daqueles dias que você quer sair de casa e você precisa, sair de casa e você não quer sair de casa? Mas você tem que trabalhar. Você tem alguma coisa para fazer. Você tem que ir para o trabalho. Eu estava trabalhando numa cidade chamada Ibiúna, aqui perto. E foi naqueles dias assim: puxa, eu tenho que viajar até Ibiúna. Foi tão difícil o dia. E quando eu fui ao elevador e apertei o botão do elevador no prédio onde eu moro, eu vi a porta abrir e a minha filha pequena de 7 anos gritou: papai, espera um pouquinho aí. Eu tenho um presente para você sair feliz para o trabalho. E ela pintou um coração para mim. E ela disse: papai, vai feliz para o trabalho, eu pintei aqui para você ir feliz. E aí ela escreveu aqui atrás assim, ó: papai, eu te amo muito, Deus te abençoe, com S. E Deus abençoa bastante com S, porque eu fui abençoado com S. Mas foi tão bom, eu saí feliz, sabe por quê? Porque a pessoa que eu mais quero que seja feliz são meus filhos. Felicidade é o sonho de cada um de vocês. O sonho. Sabe qual é o problema? O problema não é com a felicidade. O problema é com o caminho da felicidade. Quantas vezes você foi feliz no caminho da felicidade e você encontrou tristeza? Quantas vezes você foi sonhando e voltou chorando? Volte à galeria da sua memória. Lembra o dia em que você foi sonhando e os seus sonhos iriam ser realizados e você voltou chorando? E quem sabe você fechou a porta do seu quarto, abraçou o seu travesseiro, e abraçado ao seu travesseiro você disse assim: isso não podia ter acontecido comigo. Você beliscou você mesmo, você pediu para alguém beliscar você e disse: isso é um delírio, isso não podia ter acontecido comigo. Quantas vezes você foi sonhando e voltou triste? Quantas vezes você foi em busca da sua felicidade porque tudo estava diante dos seus olhos e você ia encontrar o seu sonho e você encontrou um pesadelo? Quantas vezes você foi em busca de um momento em que você iria ter muito prazer e você encontrou desprazer e uma tristeza muito grande na sua vida, no seu coração? Quantas vezes você foi feliz e voltou chorando? Então deixa eu lhe contar a história da sua vida nesse texto. A Bíblia Sagrada diz assim: tais palavras lhe pareciam um delírio, não acreditaram. Delírio, era como se eles dissessem assim: me belisca, isso não podia ter acontecido. A Bíblia conta a história de duas pessoas que viviam numa pequena vila chamada Emaús. Emaús, uma vila que distava de Jerusalém cerca de 12 quilômetros, 60 estádios, 12 quilômetros. Naquele dia eles saíram felizes para uma festa. Como é que você vai a uma festa? Bem ou mal vestido?
Feliz ou triste? Ora, você vai bem vestido, em busca da felicidade, você vai com um sonho. E naquele dia aquelas duas pessoas saem para uma festa com o sonho da felicidade. E na busca pela felicidade, sabe o que constava a felicidade para eles? A felicidade para eles constava em chegar na cidade de Jerusalém e encontrar Jesus sentado num trono governando o reino de Israel. Porque eles estavam cansados de um cetro que oprimia, o governo romano oprimia demais aquele povo. Eles sofriam coisas terríveis na vida. As opressões, a tristeza, os empecilhos que o governo romano trazia para aquelas pessoas eram coisas terríveis. A morte estava diante deles, diante do trono de Roma. Seu sonho, sua felicidade estava em ter um novo líder, um novo governante. E ele sai para uma festa na cidade de Jerusalém. E quando eles chegam na cidade de Jerusalém, para aquela grande festa, eles saem bem vestidos, saem sonhando, Jesus sentado num trono. Só que quando eles chegam em Jerusalém, sabe o que acontece? Eles encontram, ao invés de uma festa, eles encontram um velório. Por quê? Porque Jesus está morto numa cruz. E todos os seus sonhos vão como água pelo meio dos dedos embora. E a Bíblia Sagrada diz que aquele dia se torna um dia de tristeza para eles. Sabe por quê? Porque eles iam sonhando e encontraram a decepção de um velório. Foram no caminho da felicidade e encontraram a tristeza. Quantas vezes você foi feliz e voltou triste? Quantas vezes você foi sonhando e voltou com um pesadelo? Quantas vezes você foi com um propósito e voltou com uma decepção? Quantas vezes você buscou a felicidade? Quantas vezes o caminho parecia ser da felicidade e se tornou o caminho da tristeza? Volte à galeria da sua memória. Volte lá de onde você veio, da sua cidade. Volte à sua semana. Quantas vezes você teve esse tipo de decepção? Então venha comigo à Bíblia Sagrada. Ela conta a história da sua vida. Deixa eu lhe mostrar o caminho da felicidade nesta noite. A Bíblia diz que eles voltavam agora no caminho da tristeza. Era o terceiro dia, domingo. Tinham ido felizes e voltavam tristes. Aquela que tinha sido a estrada da felicidade agora se tornara a estrada da tristeza. Vinham eles, eu imagino, de mãos dadas, chorando, triste. E enquanto caminhavam no caminho agora da tristeza, porque todos os seus sonhos tinham ido por água abaixo. Enquanto caminhavam pelo caminho da tristeza, porque todos os seus sucessos estavam colocados ali sobre aquela situação, se Jesus estivesse sentado num trono. Vinham chorando. E em meio às decepções, em meio aos fracassos de suas próprias vidas, enquanto não conseguia enxergar nada diante de si. Sabe aquele dia que você olha para frente e diz assim: parece que tem uma nuvem negra diante de mim, eu não consigo enxergar meus sonhos, eu não consigo enxergar meu sucesso. Sabe aquele dia que parece que se descortina diante de você uma fumaça negra que te faz enxergar somente um passo à sua frente e nada mais, porque você tem diante de você uma escuridão? Sabe aquele dia em que você talvez diz assim: eu quero sumir? Algum dia você disse: eu tenho vontade de desaparecer, de sumir? Algum dia você disse assim: se abrisse um buraco eu queria cair dentro dele e desaparecer? Algum dia você disse assim: eu tenho vontade de morrer? Dá vontade de desistir de tudo? Sabe aquele dia em que todos os sonhos parecem que vão embora? Em meio à escuridão de suas vidas, vinham eles caminhando na estrada, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus sai da sepultura e passa a andar com eles. Sabe por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor nunca abandona seus discípulos. Aqueles eram discípulos de Jesus Cristo. E eu vim nessa noite dizer que você é um discípulo de Jesus. Por que você está sentado aqui? Você pode dizer assim: eu estou aqui, pastor, mas eu não creio muito mais nisso. Mas deixa eu lhe dizer, Deus crê muito mais que pode te salvar. Pastor, eu estou aqui e não tenho mais vontade de nada. Deixa eu lhe dizer, Ele tem vontade de tudo com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Tu estás comigo. Jesus sai da sepultura e passa a andar com aqueles discípulos. Ora, a palavra de Deus, a autora adventista, em seu livro Desejado de Todas as Nações, chamada Ellen Goldwhite, ela diz que aqueles eram discípulos fiéis de Jesus Cristo, eles amavam Jesus. Discípulos fiéis de Jesus Cristo não podem ser abandonados por Jesus, não são abandonados por Jesus. Mas discípulos fiéis de Jesus Cristo enfrentam muitas vezes escuros caminhos, difíceis caminhos. Caminhos que lhes parecem ser um sonho, mas parece também que se torna uma decepção. Aqueles eram discípulos amados. Deixa eu lhe dizer, Deus não abandona seus discípulos amados em meio à escuridão da sua vida. Eles vinham no caminho da tristeza, não conseguiam enxergar nada, mas Jesus Cristo sai da sepultura para andar com eles. Vou insistir com você, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Sabe por quê? Porque Jesus está com você, está comigo.
Ele nunca abandona seus filhos. Agora venha comigo. Pensa com o pastor. Naquele dia, Jesus se coloca do lado deles. Eles olham para Jesus e não enxergam Jesus. Por que não enxergam? Porque a tamanha era a angústia, as batalhas que eles tinham no seu íntimo eram tão grandes que eles não conseguiam enxergar Deus. Pensa com o pastor aqui um pouquinho. Algum dia você já teve uma angústia, uma batalha tão grande na sua vida? E que você não conseguiu ver Deus de perto? E você disse assim: Deus esqueceu de mim? Você já disse algum dia: minha oração não passa do teto? Algum dia você já teve uma angústia tão grande que você não conseguiu ver a mão de Deus por perto de você? Parece que você se sentiu abandonado por Deus? Tamanha era a angústia daquelas duas pessoas que elas não conseguiam enxergar Jesus do lado delas. Elas eram discípulos de Jesus, portanto elas conheciam. Elas não eram dos 12 apóstolos, mas eram discípulos de Jesus. Elas conheciam Jesus. Mas quando Jesus se coloca do lado delas, elas olham para Jesus. Jesus faz uma pergunta: que palavras são essas que pelo caminho trocais entre vós? Eles param entristecidos, olham para Jesus e perguntam: és tu porventura o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram nesses dias? Olha, veja, Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? E eles dizem: você não sabe? Você é o único que não sabe? Deixa eu lhe fazer uma pergunta: sabia ou não sabia? Jesus sabia, lógico. Ele era o evento. Então por que é que ele pergunta: que palavras são essas? Quando ele pergunta que palavras são estas, sabe o que acontece? Eles olham para Jesus e dizem assim: és tu porventura o único peregrino? Você não sabe o que está acontecendo aqui? Só que eles olham para Jesus e não conseguem enxergar Jesus. Por que eles não conseguem enxergar Jesus? Porque a angústia do coração deles tomava conta do coração deles e eles não conseguiam enxergar Deus. É isso que acontece. Às vezes a angústia é tão grande em nosso coração que a gente não consegue enxergar Deus. Tamanha angústia que a gente pensa assim: Deus esqueceu da gente, Ele esqueceu de mim. Vai me dizer que você nunca passou por isso? Lembra? Mas Ele estava onde? Do seu lado. Naquele dia Jesus disse: que palavras são essas? E eles perguntam se ele não sabia. Talvez, numa atitude lógica de qualquer um, sairia Jesus ali de perto deles e diria: então, vocês não querem me contar, eu vou embora. Mas sabe o que ele faz? Ele volta a eles e diz assim: que coisas? Escuta, mas ele não sabia. Por que ele perguntou? Se ele sabe tudo, por que ele pergunta? Deixa eu lhe contar. Sabe por quê? Porque ele sabe que você precisa falar. Você tem que falar. Quando você tem uma angústia, você tem que falar. E sabe para quem você fala? Quando você tem uma angústia, muitas vezes você fala para alguém que você acha que pode confiar. Tem alguém que você já contou um segredo, você foi alguém e disse assim: olha, vou te contar um segredo. Só que é o seguinte, não conta para ninguém. Você já fez isso? Olha aqui para o pastor. Não existe segredo entre duas pessoas, a menos que você conte o segredo e ela infarta e morra. Você contou o segredo e ela morreu. Aí o segredo ficou só entre vocês dois. Agora você conta o segredo para alguém e você diz assim: olha, você é o meu melhor amigo, eu confio em você. E como você é meu melhor amigo, vou te contar o segredo, mas não conta para ninguém. Saiba que ele vai ter, ou ela vai ter, uma melhor amiga também. Não há segredo entre duas pessoas vivas. Não há. Elas vão contar para alguém. Então não conte o que você não deve contar. É por isso que a Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fecha o teu quarto, a porta, e fala para quem? Ele guarda os teus segredos. Ele guarda. Ele nunca vai abrir os teus segredos para ninguém. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai mudar as condições para que teu segredo, que talvez te atrapalhe, possa ser tirado da sua vida, porque ele te aceita do jeito que tu és. E ele vai fazer o quê? Uma mudança, se você permitir.
Naquele dia Jesus pergunta para eles: quais coisas? Conte-me tudo. Por que Jesus insiste? Eles não conhecem Jesus, eles não o reconhecem. Mas por que Jesus insiste com eles? Sabe por quê? Porque Jesus sabia que eles precisavam abrir o coração. Quando um ser humano abre o coração ao reino dos céus, o Deus do céu abre o céu com uma bênção sobre o ser humano. Quando o ser humano rasga o coração ao Deus, o Deus rasga o céu e te abençoa. Ele sabia que eles precisavam conversar, contar. Ora, para quem você gosta de contar as coisas? Para alguém que você possa confiar? Para alguém que possa ajudar você? Ele era toda ajuda, todo poder na vida deles. Ele sabia que ele precisava instigar o coração deles para que eles abrissem o coração a ele. Deixa eu lhe contar. Alguns anos vivi dentro de um internato também, de um colégio. Durante meu ensino médio, a faculdade, eu também atravessei muitas angústias como alguns de vocês atravessam. Mas quantas vezes eu contei sozinho para Deus os meus sonhos, os meus desejos. E sabe, se hoje eu estou aqui, eu só posso dizer para você: Ele ouve o meu sonho, Ele ouve o teu sonho, o teu desejo na intimidade do teu coração. O que parece um delírio para a sociedade, Ele tem como algo que pode ser uma bênção para a sua vida. Sabe, quando eu cheguei aqui no colégio hoje, encontrei muitos amigos. Amigos que estudaram no colégio e que eram como você e eu. Sabe qual é a tua diferença entre eu e você? Deixa eu falar ao pessoal do colégio aqui, do internato. A única diferença que existe entre nós, sabe qual é? O tempo. E ele é cruel, viu? O tempo é cruel. Porque há tempos atrás eu estava sentado aí e minha cabeça era cheia de cabelo. Por que você está rindo de mim se você vai ficar assim? O tempo é cruel. Sabe qual é a nossa diferença? O tempo, só o tempo. Há tempos atrás eu estava sentado também como você. Eu me lembro de um doutor chamado Dr. Wilson Drovait, com muito respeito, meu diretor da faculdade. Ele dizia: a única diferença entre entre eu e vocês, meus alunos, é o tempo. E é verdade. Hoje você olha aqui e tinha um garoto que eu admirava muito, fazia letras. E hoje ele é o doutor, que é o diretor da escola. O tempo é cruel. Ele olhou para mim e disse, ele me chama de Celso. Meu nome é Ari Celso Cidral. Ele me chama de Celso. Porque naqueles tempos, quando a gente tinha mais ou menos a idade de vocês, era assim que a gente se tratava. Né, senhor diretor? O tempo. Escuta. Seus sonhos, Deus vai usar o tempo para realizar. Sua felicidade, Deus vai usar o tempo para realizar. Mas sabe o que Ele precisa? Ele precisa ouvir você. Sabe o que você precisa? Você precisa falar para Ele. Naquele dia Jesus insiste: conte-me tudo. E eles começaram a contar. Como é você contar o que você gosta para alguém que você gosta? Vou repetir. Como é contar o que você gosta para alguém que você gosta? Como é contar suas lutas para alguém que você gosta? Quando você conta as coisas para alguém que você gosta, você não sente o tempo passar, e você vai contando e parece que seu coração vai aliviando. Quando você está perto de alguém que enche seu coração também vai ficando cheio. Alguém que enche seu coração, enche porque tem algum poder para ajudar você. Naquele dia eles vão caminhando com Jesus Cristo e eles vão contando para Jesus, mas eles não conseguem identificar Jesus. Apenas porque Jesus, como um estranho para eles, inquire a eles, pergunta a eles que coisas, e eles começam a abrir o coração. A angústia é tão grande que eles começam a contar tudo para qualquer um, mas aquele não era qualquer um. A angústia do seu coração era tão grande que eles começam a extravasar o seu coração diante daquele que eles não conheciam. E a Bíblia Sagrada diz que eles vão extravasando o coração, e enquanto eles vão rasgando o coração para Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus rasga a sua palavra diante deles. E sabe o que enche o coração de um ser humano? É a palavra de Deus. Jesus passa a falar com eles. Ali não era o livro escrito, era a própria boca de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que o coração deles começou a ficar o quê? Ardendo, cheio. Sabe o que enche o coração da gente quando a gente está na angústia? A palavra de Deus. Sabe o que enche o nosso coração quando a gente está na pior de todas? A palavra de Deus. Em uma noite eu vou falar para você, o dia em que você não tem vontade de ler a Bíblia e a palavra de Deus e não tem sentido. Seres humanos que seguem a Jesus passam por isso? Lógico que sim. Em uma noite quero apresentar a você esse tema. Quantas vezes você vai olhar para a Bíblia Sagrada e não ter vontade de ler? E sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai te dar a vontade, mesmo quando você não tem vontade. Naquele dia eles não reconhecem Jesus, mas Jesus vai enchendo o coração deles, eles vão conversando.
e passam o dia falando com Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, me ajude. Você sente o tempo passar quando você está falando para alguém que enche o teu coração? Como assim? Deixa eu explicar. Como é ficar perto de alguém que a gente gosta? Vocês vivem hoje, aqui no colégio, de uma maneira muito especial, junto com os amigos. Vocês já passaram um dia inteiro, foram de manhã para o refeitório, passaram um dia inteiro até de noite, e já era tarde da noite quando o prepa, ou então o diretor disse, agora tem que entrar. E vocês passaram 12, 13 horas juntos. Passou rápido ou não? Como é ficar perto de alguém que enche o coração da gente? Passa rápido. Já viu quando começa a namorar? Semestre começou, começa a namorar. Quer ficar o tempo inteiro perto, não é assim? Mas daqui a pouco tem que ir para a sala de aula. Mas o tempo passa muito rápido. Como é ficar perto de alguém que você gosta? Você quer ficar muito tempo e você não sente o tempo passar. Por quê? Porque enche o seu coração. Naquele dia Jesus foi enchendo o coração deles e eles não conseguiam ver o tempo passar. Eles caminharam 12 quilômetros, Jesus foi tocando o coração deles. Eles não tinham identificado Jesus como o Senhor ainda, que era o mestre da vida deles. Mas enchia tanto o coração que eles não sentiam o tempo passar. Como é ficar perto de alguém que a gente ama? No passado, quando a gente ia namorar com alguém, a gente tinha que falar com o pai da moça, né? E eu era pastor de uma igreja em Santa Catarina, eu tinha 21 anos de idade. E então, eu tinha que namorar com uma moça que eu estava pretendendo namorar com ela, mas eu tinha que falar com o pai dela. E sabe qual foi a minha sorte? É que eu era o pastor do pai dela. Quando eu cheguei na casa dele, ele não sabia que eu ia pedir a filha dele em namoro, e ele me chamava de Senhor. Pastor, o senhor. E como é que eu ia pedir a filha dele em namoro, o Senhor? Mas eu tinha 21 anos. Mas antigamente, você ia namorar com alguém, e o pai da moça dizia o quê? Pode namorar, não tem problema. Só tem um detalhe. 10 horas tem que ir embora. A maioria do pessoal dizia isso, sabia? 10 horas, vem namorar em casa, mas 10 horas tem que ir embora. E como é que você faria se você fosse o namorado da moça e o pai dela dissesse para você assim, 10 horas tem que ir embora? No domingo o que você faria? Eu vou lhe dizer o que você faria. Se é 10 horas que tem que ir embora, você já ia às 10 da manhã para a casa dela, não é mesmo? Aí ali você filava uma boia no almoço. E aí se o cara era corintiano, você era flamenguista, você vira corintiano também, assiste o jogo com ele. Não é assim? Eu estou vendo a cara de alguns de vocês aí. E aí você começa ali, né, naquele papo com o sogro. Só que, até que horas você pode ficar? Até às 10? Mas você quer ficar com a sua namorada. É bom ficar com a namorada, com o namorado. E você não sente a hora passar. Quando a gente está perto de alguém que enche o nosso coração, a gente não sente passar. E o sogro, às 10 horas, diz o que para você? Não. Sabe o que ele diz? E você? Vai embora. Ele limpa a garganta e você limpa o terreno. Mas você queria ficar mais tempo. Por quê? Porque ficar perto de alguém que a gente ama é bom demais. Ficar perto de alguém que enche o coração da gente é fantástico. A gente não sente a hora passar. Das 10 às 10, 12 horas voam. Agora você pode imaginar, 12 quilômetros voaram. Jesus foi enchendo o coração deles. Eles iam conversando com Jesus, Jesus com eles, e eles iam enchendo o coração. Sabe, ficar perto de alguém que enche o coração é maravilhoso. Outro dia, eu recebi a visita de um amigo. Ele me ligou e disse, olha, eu estou indo de Brasília, vou passar em São Paulo. Eu vou dar uma chegadinha na sua casa. Nós estudamos juntos na faculdade, ele é um pastor lá em Brasília. E eu disse, que horas você chega? Ele disse, olha, eu devo chegar na sua casa às 10 horas da noite com a minha família. E sabe o que a minha esposa fez? Aquela comidinha gostosa, tudo arrumadinho. 10 horas da noite eles vão chegar. Quando foi 10 horas ele ligou, olha, deu um trânsito aí, eu acho que a gente vai chegar meia-noite. E a gente ficou esperando. Meia-noite, o que fizemos? Requentamos tudo. E eles chegaram. Famintos. E a gente também estava esperando. Comemos um pouco. E o grande amigo chegou ali com a sua família. E sabe o que a gente fez? Começou a conversar.
E quando a gente está perto de alguém que enche o nosso coração, a gente não sente a hora passar e conversar só um pouquinho, até as 7 da manhã. Passou rápido demais, não é assim? Você não sente nem sono. Por quê? Porque enche o coração. Agora imagine aquelas pessoas angustiadas. Imaginavam que tudo tinha se perdido, que tinham perdido todos os seus sonhos, quando de repente Jesus se coloca do lado deles, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai falando com eles, e a Bíblia mesmo diz, e o coração deles vai ficando cheio, sabe por quê? Porque quando o Senhor vai falando ao nosso coração, Ele enche de poder. Deixa eu lhe dizer, se você está angustiado, deixa Jesus falar para você, Ele vai encher você de poder. Se você se sente derrotado, deixa Ele dizer, deixa Ele falar para você, Ele vai te dar vitórias. Se você se sente perdido, deixa Ele dizer, Ele vai te mostrar o caminho. Talvez você não tenha nem vontade, talvez você nem o reconheça do seu lado, mas deixa eu lhe dizer nessa noite, para começarmos essa semana, Ele está do seu lado, porque Ele não abandona seus filhos em meio às lutas e batalhas da vida. Ele está aí do seu lado. Você tem uma angústia? E a sua angústia é por alguém que está longe daqui? Ele está do seu lado. Naquele dia, a viagem chega no fim, e sabe o que Ele faz? Ele põe o pé no caminho para ir embora. E quando a viagem chega no fim, na vila de Emaús, Ele põe o pé no caminho para ir embora. E quando Ele põe o pé no caminho para ir embora, sabe o que eles fazem? Eles realizam um sonho de Deus. Pessoas angustiadas, seres humanos com batalhas na sua vida, podem realizar o sonho de Deus. Pastor, eu tenho batalhas, eu tenho angústias, eu tenho enfrentado dificuldades em minha vida, eu tenho sonhos que não são realizados. Deixa eu lhe dizer, pessoas que têm sonhos que não foram realizados, pessoas que têm batalhas e angústias na vida, pessoas que enfrentam a escuridão da vida, são as pessoas que realizam o sonho de Deus. Deixa eu lhe dizer, você é o sonho de Deus. Mas como posso eu realizar o sonho de Deus? É só você dizer para Ele assim: fica comigo, Senhor. Esse é o sonho dele. Fica comigo, Senhor. Jesus não ia entrar naquele lugar. Ele pôs o pé no caminho para ir embora. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando ele pôs o pé no caminho para ir embora, eles disseram: fica conosco, Senhor. Aquele era o sonho de Jesus. Só que ele não iria invadir a privacidade daquelas pessoas. Ele jamais vai invadir a privacidade sua. Ele pode andar a semana inteira com você. Ele pode andar pelo campus ou pelas ruas da cidade, mas Ele nunca vai invadir a tua privacidade. Nunca. Escuta, nunca invadirá a sua privacidade. Ele respeita você. Sabe quem invade a sua privacidade? Aquele que só sabe trazer destruição. Ele invade a privacidade do seu coração e destrói todos os seus sonhos. Ele não pergunta se você vai ter tristezas ou decepções. Jesus não invade a privacidade. Naquele dia a Bíblia Sagrada diz que Ele pôs o pé no caminho para ir embora, mas eles disseram: fica conosco. Aquele foi o sonho de Deus. Você é o sonho de Deus. A grande questão não é quantas agonias você tem. A grande questão é que você, em meio às agonias dessa vida, tem Deus do teu lado. E Ele está aí perto de você nessa noite, sentado do teu lado, enchendo o teu coração. Não são as palavras de um homem que tocam o coração de um homem. O que toca o coração de um homem, de uma mulher, são as palavras do Senhor. Naquele dia a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo entrou para ficar com eles. Sabe o que eles foram comer? Você pode olhar para o pastor um pouquinho? Eles foram comer pão. Comer pão. Com quem? Com Jesus. Você precisa comer pão com Jesus. Pão. Eis o pão. Naquele dia eles assentaram à mesa. Jesus tomou o pão, partiu o pão, e a Bíblia Sagrada diz que fez uma oração. A Bíblia diz que ele levanta aquele momento de bênção. A autora adventista, ao falar sobre esse assunto, lá em seu livro, na página 762, do Desejado de Todas as Nações, um livro fantástico, ela diz que ele levanta as mãos para pedir uma bênção sobre aquele pão. E quando ele levanta as mãos para pedir a bênção sobre os pães, que ele havia partido para que eles comessem naquela casa,
Quando ele partiu o pão, eles reconheceram que aquele era Jesus. Escuta, para a gente reconhecer que Ele está perto da gente, a gente tem que partir o pão. Deixa Ele partir o pão para você no seu quarto. Deixa Ele partir o pão. Sabe qual é o grande problema hoje? O grande problema é que as pessoas partem brigas, partem palavrões, confusões, partem mentiras, partem enganos. E que a gente precisa partir um pouco dentro de nossa casa. E a casa para você do internato é a escola, é partir o pão. Quando eles partiram o pão, quando Jesus partiu o pão, a Bíblia Sagrada diz que eles enxergaram Jesus e eles perceberam que em meio à escuridão da vida, Jesus nunca tinha abandonado a eles. E ao partir o pão, eles reconheceram Jesus, e quando Jesus levanta as mãos para o céu, eles olham para as mãos e veem as mãos marcadas da cruz do Calvário, que eles tinham visto Jesus pendurado na cruz, e eles reconheceram que Jesus tinha saído da sepultura para andar com eles. Sabe por quê? Porque ele já saiu da sepultura para andar com seus discípulos. Ele não está mais numa sepultura, ele está do seu lado. Ele não está mais numa sepultura criada por seres humanos, ele está ao lado dos seres humanos que criaram a sua própria sepultura. Ele não está mais na sepultura, Ele está com você. E a Bíblia diz que eles olharam para as mãos, eles olharam para Jesus, reconheceram Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles correram e foram abraçar Jesus. E quando eles foram abraçar Jesus, Jesus desapareceu. Pensa com o pastor. Não era o sonho dele Jesus? Não era ter Jesus como rei? E quando eles reconhecem Jesus, eles reconhecem que Jesus esteve durante todo o tempo com eles, e agora eles vão abraçar Jesus, Jesus desaparece. E ao Jesus desaparecer, a Bíblia Sagrada diz que eles se levantam. A Bíblia Sagrada não diz que eles se decepcionaram quando eles foram abraçar Jesus, Jesus desapareceu. Eles não tomaram uma decepção porque Jesus se levantou daquele lugar e desapareceu do meio deles. Algum dia você já teve uma decepção em sua vida? Falo nessa noite para alguém sentado nesse auditório ou assistindo pela TV Viva 7 aqui do NASP, Hortolândia. Falo para alguém que enfrenta uma batalha de uma decepção. Algum dia você já teve uma decepção muito grande na sua vida? Amanhã de manhã eu vou falar sobre as contínuas decepções. Sabe o que é que tira a felicidade de um ser humano? O que tira a felicidade de um ser humano são suas contínuas decepções. Sabe o que é que mina as forças de um ser humano? Suas contínuas decepções. Sabe o que tira os sonhos de um ser humano? Suas contínuas decepções. O que é que destrói a felicidade de um ser humano? As decepções. Um dia o ser humano confia perfeitamente em outro ser humano, e sabe o que acontece? Ele se decepciona com aquele ser humano. O que é que tira o sonho de um ser humano? O que é que tira a felicidade de um ser humano? As contínuas decepções. E o que é que decepciona um ser humano? Não são coisas, vou falar sobre isso amanhã. O que decepciona um ser humano, sabe o que é? Seres humanos. Um dia você aposta tudo em alguém, e aí você é traído, e aí todos os sonhos vão por água abaixo. Um dia você aposta todos os seus sonhos, tudo aquilo que você investiu na sua vida, e aí sabe o que acontece? Aquele ser humano decepciona você. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando Jesus encontrou o paralítico do tanque de Betesda, a Bíblia diz que ele não tinha mais sonhos. Sabe qual é a diferença entre a vida e a morte? Vem amanhã. A única diferença que existe entre a vida e a morte é o sonho. O sonho. O que tira a felicidade de um ser humano? Decepções. O que tira as forças de um ser humano? Suas decepções. Quem decepciona? Seres humanos. Ora, naquele dia eles foram abraçar Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus desapareceu. Agora conte-me, onde é que está escrito na Bíblia que eles se decepcionaram? Falo para alguém sentado nesse auditório ou assistindo a TV 7, Viva 7. Alguém que está sentado aqui, pelo momento em que você está vivendo aqui, e você teve uma decepção muito grande na sua vida. Um desafio que tirou todos os seus sonhos, e aquilo se tornou a pior de todas as suas decepções. Então deixa eu lhe dizer de todo o meu coração e pela palavra de Deus, aquilo não era de Deus para você. Se há algo que decepciona um ser humano é porque não era a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca decepciona um ser humano.
A vontade de Deus nunca tira os sonhos de um ser humano. A vontade de Deus, ela pode fortalecer, engrandecer os sonhos de um ser humano, mas não tirar os seus sonhos. Pastor, um dia eu fui decepcionado e meus sonhos foram por água abaixo. Deixa eu lhe dizer, não foi Deus quem te deu a decepção. Deus não dá decepções para os seus filhos. Deus não é um Deus de decepções. Deus é um Deus de realização de sonhos. E naquele dia, quando eles foram abraçar Jesus, o sonho da vida deles, Jesus desapareceu. Agora conte-me, onde é que está escrito na Bíblia que eles se decepcionaram? Não está escrito. Eles se levantaram e descobriram que Jesus nunca abandona seus filhos em meio às decepções. Ele nunca abandona seus filhos em meio à escuridão, em meio às batalhas da vida. Eles levantaram, e sabe o que eles fizeram? A Bíblia Sagrada diz que eles levantaram. E naquele momento eles levantaram e foram para onde? Para Jerusalém. Quem é que estava em Jerusalém? Em Jerusalém haviam 11 amigos deles. 11 discípulos. Sabe onde estavam os discípulos? Eles estavam dentro de uma sala. A Bíblia Sagrada fala, estavam escondidos, trancafiados dentro de uma sala, porque estavam com medo. O medo tinha tirado todos os sonhos daqueles discípulos também. Ora, se o mestre morreu, se o mestre que era o nosso libertador foi crucificado, e eles agora, Cristo morreu, e em meio aos seus medos estavam dentro de uma sala, na escuridão de seus desafios, na escuridão de suas depressões, estavam dentro daquela sala em meio aos seus fracassos, estavam com medo. É por isso que lá em Emaús, aqueles dois, quando reconhecem Jesus, eles se levantam no meio da noite, e eles voltam para Jerusalém para quê? Para anunciar que Jesus estava vivo na vida deles, e para tirar todos os medos de seus amigos. Olha aqui para o pastor, pensa comigo, levanta na tua vida e conta para quem está com medo que Deus está com você e vai ajudar a quem você ama também. Eles levantaram para contar aos discípulos que Jesus estava vivo. Você não veio a este colégio por um acaso. Você veio a este colégio porque você vai um dia sair daqui e contar que Deus é o teu Deus e sempre esteve do teu lado. Eles não se levantaram para sair dali e dizer que eram decepcionados. Eles se levantaram e foram para Jerusalém. Tente imaginar a viagem agora de noite. Eles vieram de dia com Jesus conversando, e agora eles levantaram e eles foram correndo para Jerusalém. Eu posso imaginar, era noite. Eles foram pelos degraus, eles foram pelo meio das pedras, e enquanto caminhavam, corriam no meio daquela noite para dizer que Jesus estava com eles. Eu posso imaginar que talvez alguém caiu, um dos dois caiu e se machucou, se feriu, o outro ajudou, levantou, de repente os dois caíram. Eles estavam ansiosos para contar, eles queriam falar do Deus que estava na vida deles, eles queriam falar que Jesus tinha ressuscitado, eles queriam falar que Jesus nunca abandona seus filhos, e eles saem correndo, eles tropeçam, caem, é escuro. Mas eles voltam para o caminho para contar da felicidade que Deus estava na sua vida. Deixa eu lhe dizer, eu não sei quanta escuridão você vai ter, eu não sei quantas quedas você vai ter, eu não sei quantos desafios você vai ter, mas levante, sabe por quê? Porque Ele nunca abandonou você, e Ele está do seu lado. Volta para o teu caminho. O seu caminho é a felicidade, e a felicidade não consta em ter ou não desafio. A felicidade consta da presença de Deus na tua vida. Eu não sei quantas batalhas você vai ter, mas escuta, Ele não abandona os seus discípulos, do qual você é um deles. Ele nunca vai abandonar você. Ele escolheu você. Você não está aqui por um acaso. Volta para o teu caminho e conta para alguém que você é a pessoa mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque Ele sempre está do seu lado. Meu sonho sempre foi ter um filho. Deus me deu o privilégio de ter um menino. Aos 5 anos de idade, no dia em que ele ia completar 5 anos de idade, a gente foi convidado para um acampamento de carnaval, o retiro de carnaval de jovens. Naquele retiro de carnaval, a gente foi com aquele garoto, eu e minha esposa, para uma cidade, uma localidade chamada São Luís do Purunã.
E eu e minha esposa levamos nosso sonho, o filho junto. Fomos a um acampamento de jovens, 350 jovens iriam se reunir ali durante um final de semana prolongado de carnaval. Fui convidado para palestrar a eles. Quando cheguei ali na sexta-feira à noite, você já chega no fim do dia. Já era tarde da noite quando a gente chegou. Levei toda aquela tralha de acampamento dentro do carro. Cheguei lá, montei a barraca rapidamente. Tirei meu garoto que estava dormindo dentro do carro. Arrumamos a cama ali na barraca, coloquei ele deitado. Mas no sábado pela manhã, seria o dia do seu aniversário, 5 anos de idade. Um dia você que não tem, vai dizer como é um sonho ter um filho, como é o sonho da felicidade. Não é assim, Kenísia? Vejo suas fotos. O sonho de ter um filho. E você vê seu filho se desenvolver. Sabe, você que é pai entende muito bem o que eu estou falando. Você que é filho, um dia vai compreender perfeitamente. Você é o sonho do seu pai, da sua mãe. A propósito, domingo, dia dos pais, não esqueça, hein? Liga para ele. Nem que seja a cobrar. Ele vai atender com todo amor. Creia. Naquele dia a gente deitou, dormiu ali. E no sábado pela manhã, o dia do aniversário, quando a gente acordou, sabe como é que você faz? Você pega o seu filho, abraça, beija, joga de um lado para o outro, todo mundo ali na barraca, eu, minha esposa e ele, beija, abraça e faz toda aquela festa, o carinho, o aniversário de 5 anos, meu sonho. E eu levei uma barraca pequenininha e montei do lado da barraca grande, porque aquela seria uma barraquinha para ele brincar. E aí eu me arrumei com essa parafernália que se coloca aqui, né? Gravata e tanta coisa, né? De dentro da barraca saí e disse para o meu filho: vem cá, tem um presente para você. E ele saiu de pijaminha, chegou ali fora, tinha uma barraquinha. Dentro da barraca coloquei um presentinho, um brinquedo, coloquei um suco, coloquei muitas balas de chocolate. Filho de pastor também é gente. E aí eu mostrei a barraquinha de presente e ele entrou na barraca. E aí ele disse: papai, agora você entra comigo. Mas sabe, era uma barraquinha pequena e eu estava de terno. E eu me arrastei. Você faz tudo por um filho. Você não pensa que você está aqui, seu pai não ama você, sua mãe. Eles podem até ter chamado a sua atenção e você não gostou. Mas você é o amor da vida deles. Você é o sonho. Você é a felicidade deles. E eu entrei ali dentro da barraquinha, me apertei e ele já abriu um chocolate, né? Pastor, em jejum, não mata ninguém um dia só. E o que criança vai abrir? Vai abrir o suco? Ah, conta outra. O Senhor colocou ali, pai. E ele abriu, comeu. Eu comecei a conversar com ele ali um pouquinho, saí da barraca. Fui pregar. Ele se arrumou com a mãe, veio para o culto. Foi uma manhã gostosa na igreja. Igreja é forma de dizer, igreja é onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, né? Chamado de Deus, no acampamento. E eu no auditório, tivemos o culto, depois acabou o culto à tarde, tivemos o almoço à tarde, eu fui palestrar, já viu? Você fica ali palestrando, né? Jovem vai para curtir o acampamento para um dia ir para a eternidade, e vem gente lá e faz palestras eternas, né? Não, jovem não gosta de palestra eterna. Tem que ser rápido, jogo rápido, WhatsApp, né? Jogo rápido. Mas aí eu fui dar palestra, eu olhava de dentro do auditório, enquanto eu falava para a galera ali, eu olhava, tinha as janelas, eu via o meu guri, corria, ia para lá e para cá, ia e voltava, ia, entrava na barraca, pegava uma bala, pegava um brinquedo, e aquela coisa de criança. Eu terminei a palestra, fui até a barraca, e quando cheguei lá, ele veio correndo, eu abracei ele, coloquei no ombro, tirei uma foto com um amigo, o pastor Eduardo, eu tenho essa foto guardada, e ali eu estava abraçado com meu filho de 5 anos, o meu sonho. E sabe o que aconteceu? Naquele momento, quando eu tirei ele do ombro, eu abracei mais um pouquinho, e ele disse: papai, eu era tão feliz, mas a minha cabeça parece que vai explodir, pai, está doendo demais. E sabe o que eu fiz? Apalpei de um lado, apalpei do outro, e senti que ele estava um pouquinho quente. E aí, chamei minha mulher, e uma boa mãe como você, que está aqui presente, logo tem um termômetro, né?
Os termômetros hoje são encantadores, você já viu? Você aponta para a testa e dá um tiro. De raio laser? Já viu como é? E ele já aponta quanto é que tem. Você não viu desse ainda? Mas a minha mulher tinha daquele de balançar. Você já viu daquele de balançar? Ela levou um daquele de balançar, que coloca embaixo do braço e sai mal cheiroso, mas a gente... né? Hoje em dia já aponta ali o raio laser na testa e já diz quanto. E aí a minha mulher colocou... E olhou e sabe, ela viu que ele estava com febre, 38,5, já tem um pouquinho de febre. E aí a gente dá um remedinho para baixar a febre, faz alguma coisa, né? Sabe o que aconteceu lá no meio do acampamento, longe da cidade? A febre aumentou, foi a 39. E aí o desespero começou a invadir meu coração. Sabe por quê? Porque você é filho, seu pai e sua mãe, eles amam muito você. E se alguma coisa acontecer com você, eles vão ficar desesperados, eles sonham com vocês, eles oram por vocês. Vocês estão aqui no colégio, mas sua mãe, seu pai ora por você, busca você. Pastor, meu pai e minha mãe não é adventista do 7º dia. Deixa eu lhe dizer, ele olha para o céu e diz assim: Deus, cuida do meu filho, da minha filha que está lá. Ele ama você, e esse amor que ele tem é o dom que Deus deu para ele, e você é o presente de Deus. Pastor, eu não sou presente, você é o presente. E naquele dia, minha mulher olhou, 39,5 graus, e a febre não abaixava. Sabe o que a gente fez? Desmontou o acampamento, tudo rapidinho, colocou tudo no carro. E fomos para a cidade, Curitiba, morávamos lá. E quando a gente chegou na cidade, eu comecei a ligar para o Jorge, um grande amigo que era médico. Jorge, liga para o Jorge, pega o celular, liga para o Jorge. Só que o Jorge não atende, só dá aquela caixa postal, já viu? Aquela mulher falando, não é? E a mulher falava, está na caixa postal. E eu ligo para o Jorge não atende. E aí o desespero começa a invadir o meu coração. Sabe por quê? Porque a febre começa a aumentar cada vez mais. E de repente Jorge liga: pastor, aconteceu alguma coisa? Eu disse: o Mateus, o que tem, pastor? O Mateus está com muita febre. E ele está vomitando. E a gente não sabe mais o que fazer, Jorge. E sabe o que o Jorge disse? Fica tranquilo, pastor, dá um antitérmico e um Plasil. Sabe o que é isso, pastor? Virose. Já viu essa expressão? Virose. É virose, pastor, fica tranquilo. Faz isso. E eu fiz. A minha esposa fez. Só que ele continua a vomitar. E teve um momento que ele me abraçou e disse assim: papai, eu era tão feliz, mas eu acho que eu vou morrer. E aí você fica desesperado. Porque você é o sonho. Você tem um sonho de felicidade. Eu era tão feliz, papai, mas a minha cabeça parece que vai explodir. Eu acho que eu vou morrer, papai. E aí meu coração entrou em desespero. E a febre foi aumentando. E eu liguei para o Jorge disse: olha, pastor, não tem mais o que fazer. Leva ele para o hospital. E eu peguei ele no colo. E quando eu peguei meu filho no colo, ele já tinha começado a entrar em inconsciência. A cabeça dele não aguentava mais no pescoço. E eu disse para minha mulher: vai dirigindo que eu vou levando ele no colo. E aí o teu caminho de felicidade vira tristeza. Quantas vezes você foi feliz e voltou triste? Eu sei que eu estou falando para alguém que já enfrentou ou está enfrentando isso. E a gente chegou no hospital. O médico olhou e disse assim: é meningite, pai, mas eu não tenho certeza. Vamos fazer uma pulsão? Sabe o que é pulsão? Ele disse assim: dobra ele no meio. E aí eu não tinha mais força. Sabe quem é forte nessa hora? A mãe. Pai é fraco demais. Segura ele. E aí o médico pega uma agulha que é desse tamanho assim, e que você começa a olhar com medo, e ela é cada vez maior. E ele cravou aquela agulha na coluna aqui, para tirar líquido. Tirou aquele líquido suficiente, olhou contra a luz na seringa e disse assim: daqui 1h30 eu lhe trago
o resultado com o infectologista. Fica com ele. Se passar 10 horas com alguém que enche o seu coração, passa rápido. 1h30 quando você está triste é uma eternidade. Você não vê o tempo, parece que não passa. Se 10 horas quando o seu coração está cheio são poucas horas, 1h30 na tristeza é uma eternidade. E aquela 1h30 de eternidade e tristeza, em meio àquela angústia, não passava. E depois de 1h30 veio o infectologista. E ele disse assim para mim: é meningite. E para vocês não morrerem, eu vou isolar o filho de vocês que vai morrer de vocês. Para vocês não morrerem. E aonde vai a sua felicidade nessa hora? Os seus sonhos. Para onde vão seus sonhos quando o seu caminho de felicidade vira tristeza? Eu vou isolar. Sabe o que o diabo tem para você? Isolamento dos seus sonhos. Sabe o que o diabo tem para você? Isolamento da sua felicidade. É tudo que ele vai dar. É tudo que ele dá. Você vai feliz e ele te dá tristeza. Você vai sonhando e ele te traz todos os pesadelos para a sua vida. Como ir para casa buscar a roupa de alguém que você ama para sepultar? Como? De alguém que é seu sonho e a sua felicidade. Hoje eu falava com a doutora Suzete. E eu disse para ela disse: Mateus, fale em inglês com o pastor. Eu disse: não, fala com o meu Mateus, porque eu não sei como vocês. Hoje ele calça número 47. 47. Ele é desse tamanho. E Deus não nos abandona no caminho da tristeza. Ele vai com a gente até o fim, professora. Até o fim. Ele nunca abandona os seus discípulos. Se você sente talvez que tem uma escuridão que parece impossível de transpor, deixa eu chegar bem pertinho de você para falar com você. Ele nunca abandona seus filhos em meio à escuridão. Talvez eu esteja falando para alguém que pensa assim: pastor, mas eu perdi, eu não tive essa vitória que o senhor teve. Escuta, você não perdeu. Eu tive decepção. Escuta, você não perdeu. Ele nunca abandonou você. Nunca. E Ele está aí do seu lado, agora. Você não sentou nesta igreja por um acaso. Você sentou aqui porque Ele está do seu lado. Ele escolheu você para ser o seu discípulo. E com o seu discípulo Ele vai até o fim. E quando chegar o fim, Ele vai chamar seu discípulo, que é você, para o reino dos céus. A felicidade não está em não ter lutas. A felicidade está em enfrentá-las com aquele que nunca nos abandona. A Sara vai cantar uma música linda agora. Vem cá, Sara. Eu queria que você ouvisse a música que a Sara vai cantar. Eu queria ter uma semana de uma odisseia espiritual com você, de ter um encontro com Jesus Cristo. Então quero fazer um desafio para você. Posso começar orando com você? E Ele vai realizar os sonhos dele e os seus. É só você dizer: fica comigo. Diga: fica comigo, Senhor. E sabe por que eu desci aqui? Porque eu queria orar com você, perto de você. Só que se eu for orar com você aí, eu vou ficar longe de você ali. Então vamos começar orando nessa noite? A Sara vai cantar.
E se você tem um sonho e uma felicidade para colocar nas mãos de Deus, levanta onde você está e vem aqui junto comigo, eu quero orar com você. Deus falou contigo no teu coração nesta noite? Então deixa eu orar com você. Escuta a música que ela vai cantar. Quem tem coragem de vir aqui para a gente orar junto? Vem, enquanto ela vai cantando, vem. Chega aqui pertinho. Fica aqui. Deus te abençoe. Chega cá. Está começando o semestre, vamos começar com Deus. Fica aqui. Deus te abençoe. Vem cá. O tempo revela sem descansar. Isso, levanta, vem. Histórias Deus te abençoe. que eu mesmo escrevi. Deus abençoe você. Que bom estar com vocês aqui. A gente tem muito para aprender de Deus junto aqui, nas tá? tristes que eu desenhei, castelos que um dia perdi. Chega mais perto. Desce mais. Sei que meus Chega mais para cá para os outros descerem. Vem mais para cá. não são os Isso, teus, chega pertinho. pois Fica perto de alguém que você gosta muito. Um amigo. Alguém que pode te ajudar. Chega. Chega mais perto. eu me rendo a ti. Eu me entrego Caminha. Vai ser bom pro teu coração. a ti. Começa a levantar aí onde você está. Você está assistindo pela internet? Levanta diante do teu computador. Levanta. Levanta diante da tela que você ouviu a mensagem nesta noite, porque Deus tem uma bênção para você. Deixa Ele ser o Deus da sua vida. Ele é o Senhor da tua alma. Levanta. Fala com o Deus da tua felicidade. E então Deus diz: Escuta. meu tempo é outro, em outro lugar. Fica bem pertinho de quem você gosta muito. Pode colocar a mão em cima do ombro. dia verás a história eterna que eu mesmo escrevi. Castelos que não vão passar. Assim diz o Senhor. Sei que meus pensamentos não são os teus, pois tenho melhor para ti. Me rendi a ti, me entreguei a ti, deixei o meu pra ser teu. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, deixo o meu eu pra ser teu. Sei que meus pensamentos não são os teus, pois tens o melhor para mim, pra mim. Eu me rendo a ti, Senhor, eu me entrego a ti, eu deixo o meu eu pra ser
pra ser teu. O tempo revela sem descansar minha história em outro lugar. Amém. Tem alguém que você gosta muito? Coloca a sua mão em cima do ombro. Fica pertinho. Você gosta dessa pessoa, seu amigo, e você quer viver um dia eternamente com ele. Fecha teus olhos. Querido Deus, é muito bom saber que em meio às lutas de nossa vida Tu nunca nos abandona. Que o caminho da nossa felicidade consta em andar ao Teu lado, ainda que tenha escuridão, batalhas ou lutas. Tu nunca abandona Teus filhos. Obrigado porque Tu és o nosso Deus e nós somos Teus discípulos. Talvez alguém esteja aqui à frente, Senhor Deus, derramando suas lágrimas da angústia de sua vida, Senhor Deus. Coloca a Tua mão de amor, o Teu braço protetor sobre esta querida pessoa. Esse menino, essa menina, esse homem ou esta mulher. Pai, obrigado, porque no final Tu nos levará ao reino dos céus. Mas enquanto não chega o final, Senhor, fica conosco, Senhor. Abraça-nos em Teus braços sagrados de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora dá um abraço de amigo aí, bem forte. Pode dormir um pouquinho amanhã, mas tem que estar aqui, hein? Amanhã estamos juntos. Vai na paz. Deus te abençoe.